Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo Rei nosso. Venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima Maria, Mãe da Igreja. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na nossa palestra, que é diferente da meditação, a palestra ela é mais prática, ela é mais concreta, e eu não sou tão romântica como o Padre Oswaldo, que coloca música, que nos eleva ao coração, né? Eu sou mais, assim, o importante não é o instrumento, mas sim o que Deus quer falar através do instrumento. Isso é o mais importante, né? Não fiquemos no instrumento. O número 12 dos Estatutos da Federação do Reino Christi fala: nossa espiritualidade se centra acima de tudo em Jesus Cristo e nasce da experiência de seu amor. Buscamos responder a nosso amigo e Senhor com um amor pessoal, real, apaixonado e fiel. Pela ação do Espírito Santo, somos filhos no Filho, que se converte em centro, critério e modelo de nossa vida. Aprendemos a encontrar com Ele no Evangelho, na Eucaristia, na cruz e no próximo. Isso é muito importante, né? Aprendemos a encontrar-nos com Jesus no Evangelho, né, na Sagrada Escritura, na Eucaristia, que está aqui vivo, na cruz e no próximo. Às vezes a gente esquece disso, né? A gente gostaria de ver a Jesus, mas a gente não consegue ver Jesus no outro. E Ele está aí. A solenidade do último domingo do ano litúrgico da Igreja, que fecha, né, a liturgia e abre o tempo natalino, começa com o Advento, nos coloca à frente a realeza do Rei Jesus. E essa solenidade, ela foi criada em 1925 pelo Papa Pio XI. É importante aqui falar tanto a festa do Sagrado Coração de Jesus como da Cristo Rei, ainda que foram, no século passado, que foram instituídas, é muito importante saber que isso vem da tradição, né? Já desde o começo se era devoto ao Sagrado Coração, se era devoto a Cristo Rei. Então, o Papa só como colocou ali uma festa muito importante para mostrar que é Cristo o Rei do Universo, né? Tem que ser nas nossas vidas também. É muito fácil falar, o Rei do Universo. Mas quando esse Rei nos dá normas, nos dá mandamentos, nos puxa a orelha, aí a gente dá um passinho para trás, né? Aí é o Rei do Universo, mas não o meu Rei. A nossa palestra é a devoção a Cristo Rei e a espiritualidade do Reino Christi.
que está totalmente ligada. Sabemos que a festa de Cristo Rei é a nossa festa, né? Por isso tem que sempre ser celebrada com altura, porque é a festa do Reino Christi. E Jesus, como uma primeira ideia, Jesus Cristo, Rei do Universo. E ele é a antítese da riqueza e do poder. E não é por acaso que, apesar dos ciclos A, B e C na igreja, sempre colocam a realeza de Cristo no contexto da cruz. Ainda que mudem, né, os ciclos, sempre vai ser esse contexto da cruz. Cristo reina desde a cruz. Isso é muito importante, porque nós temos tanto medo da cruz, tanto medo do sofrimento, mas não há ressurreição sem antes passar pela cruz, sem antes passar pela purificação para poder chegar ao céu. Então a cruz para o católico não deveria nos dar medo como davam no tempo de Jesus. Eles crucificavam os piores ladrões, por quê? Para mostrar que se você saísse da linha, você ia parar no mesmo lugar. E a cruz era um temor, porque quem viu a crucifixão, que viram várias crucifixões, né? Historicamente se fala que os romanos eles eram muito finos em fazer os outros sofrerem, né? E cada vez eles inventavam mais coisas. E tinha uma época que chegaram a crucificar 300 homens. Acho que quiseram fazer uma limpa lá dos ladrões. E eles já estavam tão hartos daquilo, já estavam tão... Imagina escutar os homens gritando, pedindo pelo amor de Deus, arrancarem a roupa deles, aquela coisa toda. Imagina a psicologia desses soldados. Que eles já não sabiam como colocavam eles em pé, colocavam eles de lado, colocavam de cabeça para baixo, eles faziam horrores, a cruz era um horror. Era o pior castigo que existia até então. E Jesus quis passar pela cruz para que nós não tivéssemos medo dela. E saber que a cruz, os ladrões, para eles aquilo era a morte e se acabava, era o terror. Mas ao passar pela cruz, Jesus nos mostrou, não tenham medo, porque tudo passa. E todo oferecimento, e todo sofrimento oferecido por amor a Cristo e pela salvação das almas, nos leva a Deus e nos faz salvar muitas almas. Não soframos grátis, porque sofrer todo mundo vai sofrer. Crentes ou não, todos vamos sofrer, todos. Mas que triste seria passar por essa vida com sofrimento sem nenhum valor, sem nenhum sentido. A grandeza da nossa fé pela ressurreição de Cristo é que eu posso oferecer qualquer, desde uma dor de cabeça até a perda de um ente querido, a perda dos meus negócios, uma tragédia, tudo tem um sentido. E Deus é o único que pode tirar um grande bem, mesmo diante de grandes tragédias e dramas das nossas vidas. Então, nós sempre saímos ganhando, porque nós estamos com Ele. Sempre. E quando Jesus foi rei? Jesus foi rei durante a sua vida em apenas 2 momentos. Primeiro, um rei pobre. Montado em um jumento emprestado e ser humilhado na paixão, revestido com manto de púrpura, gozação e capacete de espinhos. Um reinado que ninguém esperava. Eu sempre digo que eu sou rainha porque sou esposa de rei, mas não precisava ser tão pobre, né?
que nos ensinou a ser pobres, castos, obedientes, a todos nós. Claro, pobre para esse mundo, né? Depois a vida eterna. E rei ao morrer despido, com o peito transpassado na cruz. Um reinado muito diferente do que pensavam. Por isso os apóstolos e discípulos estavam tristes. Pensa. Tudo que eles passaram, tudo que eles deixaram durante 3 anos, todas as promessas que eles escutaram, e depois veio o mestre na cruz, que era o pior suplício que existia. Não é de se admirar que os discípulos de Emaús iam cabisbaixos e dizendo: nós acreditávamos que ia ser o Salvador, e morreu na cruz. Mas Jesus é um rei da paz e do amor, sem limites até a morte. A história fala que, os relatos, né, da tradição e tudo, que quem viu Jesus, apesar do sofrimento, o seu rosto nunca deixou de ser sereno, porque ele não se desesperou. Não se desesperou, sentiu todas as dores que todos estavam sentindo lá, os outros 2 ladrões, com o corpo totalmente chagado, mas nunca perdeu a serenidade do rosto, do olhar. A realeza de Jesus é a realeza do amor ágape de Deus por toda a humanidade, por toda a criação. Esse amor que supera o humano, que é sobrenatural. E é esse amor que nós recebemos com o dom do batismo, a caridade. Às vezes, quando a gente fala da caridade, as pessoas geralmente pensam em dar algo, né? Fazer uma caridade. Não, o amor de caridade é o amor ágape, é o amor que que é impossível viver sem a graça de Deus. Impossível. Até mesmo o amor humano, vocês experimentam isso os casais, os amigos, até mesmo no amor humano, tem horas que a gente tem vontade de socar o outro, né? Mas é o amor de Cristo, o amor sobrenatural, que nos faz amar, e esse amor é capaz de fazer-nos perdoar até mesmo aqueles que não mereciam ser perdoados de nenhuma maneira. É só um amor assim que pode nos fazer dar passos em relação ao outro, porque ele nos deu testemunho primeiro. A soberania dessa realeza consiste no serviço da cultura da paz, da solidariedade, da compaixão e da fraternidade. Então, a realeza de Jesus nos leva ao serviço, a entregar-nos. E nós não vamos nos entregar na cruz pelo outro, mas nós muitas vezes temos que ajudar o outro a carregar a cruz, como o Cirineu. Eu acho que isso é uma das estações mais lindas da Via Sacra. Pensem o que foi para aquele homem que não conhecia Jesus, talvez, muito provavelmente tinha escutado falar dele, que os soldados mandam carregar a cruz e ele disse: eu não tenho nada a ver com esse. Imagina que aí se enganam e crucificam ele também. A princípio ele não queria levar a cruz. E pouco a pouco ele foi abraçando aquela cruz. E isso acontece conosco também. Quantas vezes nós temos que ajudar o outro a levar a sua própria cruz, mas a gente não está de acordo. A gente não gosta, a gente não quer. Mas nós temos que pouco a pouco. A minha irmã, uma das minhas irmãs, ela estava indignada por tantas coisas que tem acontecido, né? As pessoas tiram também fora do contexto as falas do Papa e tudo, aí fica aquela coisa. E ela dizia, mas se está errado, por que tem que apoiar? Aí eu dizia para ela, é diferente
Uma coisa é acolher, outra coisa é estar de acordo. Nós acolhemos o pecador, mas nós não estamos de acordo com o pecado dele. Só que quando a gente... eu não fui ver ainda o filme da Som Freedom, né? O Som da Liberdade, né? Mas me contaram lá em casa, as que foram, que um deles, né, o policial, se faz como um traficante, né? Ele se coloca no lugar para acolher ele e depois saber como prendê-lo e tal, né? Ali a trama. E eu dizia isso para ela, porque ela foi ver o filme. Jesus faz o mesmo conosco. E Jesus fez o mesmo conosco, porque ele se fez um de nós. E nós temos que fazer isso com nossos irmãos. Nós acolhemos. A igreja está aberta para todos. Mas com a experiência de escutar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e ver o testemunho de caridade entre nós, essas pessoas se vão dar conta do seu erro e aí vão mudar. Mas através do amor, não da rejeição. Por isso, esse é o reinado de Cristo, do serviço. Não de criticar os outros, não de falar mal do Papa, não de... Já cada um prestará contas com Deus nosso Senhor. Nós, como igreja, como movimento, estamos chamados a acolher. E o amor de Cristo é que os vai transformar. Porque quanto mais afastamos as pessoas, para onde elas vão correr? Quem as acolherá? É Ele que vai transformar os corações. E nós somos esses instrumentos do amor de Deus. O poder que corresponde a essa realeza é do exercício da autoridade que serve para fazer o milagre da diversidade tornar-se unidade. Incrível isso. E é o que, ao menos é a intenção do Papa. Sabemos que tem outras pessoas mal intencionadas no sínodo, mas que a graça de Deus vai superar, né? A graça de Deus, essas divergências são fichinhas, né? Mas a intenção é fazer disso, da diversidade a unidade. Como Jesus mesmo prometeu, pediu ao Pai, que todos sejam um. É isso que nós queremos como igreja, que todos sejamos um. Mas eu não vou aprofundar mais nesse tema, porque no mês que vem nós já vamos falar muito, né, dessa devoção, que é o centro da nossa espiritualidade. Quero ficar na segunda ideia, que é a espiritualidade do Reino Christi. E como o próprio nome diz, o Reino Christi, né, o Reino de Cristo, nós buscamos dar glória a Deus e fazer presente o Reino de Cristo no coração dos homens e da sociedade. Os Estatutos da Federação do Reino Christi, número 7. É isso que nós buscamos, com a nossa vida, dar glória a Deus e estender o reino de Cristo no coração dos homens. Quais são os homens? Nós primeiros. Aqui tem que começar. A gente fala da paz do mundo, mas se eu não tenho paz, como é que o mundo vai ter mais paz? Eu falo que a igreja seja santa, mas se eu não opto por sair do pecado mortal e buscar a santidade de vida diariamente, que a igreja não vai ser mais santa por causa dos outros. Sou eu sou a igreja. E quantas vezes a gente fala mal da nossa própria família, da nossa própria mãe, que é a igreja, que quer salvar-nos. E o nosso lema, Cristo Rei Nosso? Não, Jesus, perdoa-lhes, eles estão cansados. Cristo Rei Nosso? Isso. Expressa o desejo de viver, testemunhar e anunciar o reino de Cristo. Esse é o nosso desejo.
Quando a gente fala Cristo Rei Nosso, venha nosso vosso reino, é esse o nosso desejo. No seminário, quando eu estava dando aula, tinha dois seminaristas que foram que estiveram no Mater Ecclesiae de São Paulo, e sempre que ele me encontrava, ele fazia Cristo Rei Nosso, e eu dizia, venha nosso vosso reino. Esse é o nosso lema, que é o lema da igreja, na verdade. É o lema da igreja. Dizer venha a nós o vosso reino expressa o desejo de salvação, de amor, de vida e de liberdade que pulsa no fundo de todo o coração humano e no coração de Deus. E olha que nós repetimos, falamos esse lema muitas vezes ao dia. E cada vez que a gente diz venha a nós o vosso reino, quando a gente reza o Pai Nosso, né, venha a nós o vosso reino, a gente quer que Jesus como sacie todo esse desejo de salvação, de amor, de liberdade, que só pode vir de Deus. Quantos irmãos perdidos, pensem, quantos irmãos nossos que estão perdidos pelo mundo sem nenhum sentido. Ontem eu fui servir num casamento às 3h30 lá na Guadalupe, e uma senhora, assim, estava com cara de assustada, assim, os cabelos meio, assim, como quando você sai rápido de casa, que não deu tempo de fazer nada, mas que a pessoa estava buscando algo. E eu disse, eu posso ajudá-la? Ela disse, você trabalha aqui? Eu disse, eu sou ministro da Eucaristia aqui. É que eu queria ver um padre para conversar com a minha filha, porque ela está se automutilando. Aí eu disse, mas quantos anos tem a sua filha? 15, e já tentou se suicidar. A senhora estava assim, branca. Eu disse para ela, olha, a senhora desce aqui na secretaria e a senhora pede para falar com o padre. Mas que padre? Eu disse, todos estão capacitados para isso. A senhora pode pedir para conversar com qualquer padre que esteja disponível para conversar com a sua filha. E aí eu dei o número do meu telefone. Se a senhora quiser, se eu puder ajudar para conversar com a sua filha, conversa com ela agora, ela está aqui. Eu disse, senhora, eu vou agora servir de um casamento. Eu acho que se fossem 2 meses eu teria deixado o outro sozinho e teria ido ajudar essa senhora. Eu disse, se a senhora não conseguir um sacerdote, fala comigo. E a gente marca e eu vou conversar com a sua filha. 15 anos. Sem nenhum sentido da vida. 15 anos. Mínimo uns 50 anos mais pela frente. O que essa menina vai fazer? Querendo tirar a vida porque já não tem um sentido. Se automutilar porque a vida não tem esperança de nada. Por isso, esse desejo de viver, né, tudo isso, nós calamos esse desejo diante de Cristo. Por isso, cada retiro... bom, eu sei que a gente convida e a liberdade do ser humano, né? Mas a gente deveria fazer o propósito de trazer mais um. Porque é aqui que nós vamos calar o nosso coração. Não é nesse mundo louco. Um mundo realmente louco. Umas loucuras que você diz, nossa, o meu pai que sempre fala, eu morro e não vejo tudo. E realmente, cada vez tem uma coisa nova. E não é novo o pecado, nova é a criatividade do inimigo para estar nos enganando e fazendo que nós acreditemos que ele pode mais, que ele tem a felicidade. O que o dinheiro e o poder está fazendo nas mentes e nos corações dos nossos governantes, de alguns empresários. E a gente pergunta, o que está acontecendo? Ora, o que não está acontecendo? Não está acontecendo oração, não está acontecendo ir à missa, não está acontecendo conversão. É isso que não está acontecendo no mundo e por isso o mundo está como está. Viver a espiritualidade do Reino Cristo nos ajuda a descobrir que o mistério do Reino é capaz de saciar os desejos mais profundos do nosso ser. Por isso o Reino Cristo é uma vocação.
Quantas pessoas nós já convidamos? Quantas pessoas já participaram das nossas equipes de perseverança? E foram embora. Por quê? Estava mal? Não. Porque não era sua vocação. Nós temos que dar essa liberdade também para as pessoas. Mas quem tem vocação percebe isso dentro do mais profundo do coração. Que ali tem um chamado de Cristo a fazer parte desse exército de apóstolos que não cruzam os braços diante das dificuldades e dos desafios da vida, mas que nos colocamos todo a nossa capacidade, os talentos que Deus nos deu para construir um reino de paz, de solidariedade e levar todos a se encontrarem com Cristo. Essa é a nossa missão. Gente, olha, não pensemos em fazer outra coisa. Que a nossa meta, além do céu, seja toda pessoa que eu encontrar, eu vou levar para Deus. Toda. Esses dias eu fui visitar um senhor que não quer... Tá no hospital, agora está na UTI. E ele não quer confessar porque ele diz que ele não tem pecado. E aí a filha está muito preocupada, não sei o que. Aí eu fui visitar, ele tem 85 anos, pensa. E aí, típico do católico que diz, mas eu nunca roubei, nunca matei, né? E aí eu conversando com ele, eu fui lá no hospital. E aí, como eu já sabia da história, né? Eu falo antes com a família para saber. Aí, na conversa, eu peguei o gancho e disse para ele, seu fulano, se Jesus viesse lhe chamar hoje, o senhor estaria preparado? Ele estava arrumando a própria cama e ficou assim, com o lençol assim na mão, né? Disse, sim, eu estou preparado. Aí eu disse, que bom, eu não sei nada da sua vida espiritual, mas espero que o senhor esteja confessado, que o senhor não tenha perdido nenhum domingo, né? E ele nunca vai à missa, né? O senhor não tenha perdido a missa, assim, falando assim como você, né? E ele assim, né? Então, aí ele deitou. Típico que quando a coisa começa a apertar e começa, eu posso deitar agora, eu posso não sei o que, né, querendo desviar a conversa, eu fui lá do lado da cama, ajudei a arrumar a cama, ajudei a colocá-lo na cama, arrumei o lençol, o cobertor, estava com a filha. Eu disse, eu posso fazer uma oração para o senhor? Pode, claro, e peguei na mão dele. Se o senhor acredita em Deus? Claro que acredito. Até aí está tudo muito bem, né? Aí peguei na mão dele, comecei a fazer uma oração. E foi impressionante como ele não queria, ele estava lutando muito, mas as lágrimas não deixavam. E eu comecei a falar com Jesus, né? Senhor, dá-lhe a graça, não sei o quê. E ele começou a chorar. E as lágrimas corriam e você via que ele estava lutando, né? Mas aí as lágrimas começaram a rolar. E eu disse, olha, eu posso sair daqui agora e ser atropelada ali na frente do hospital. Mas, naturalmente falando, o Senhor está bem mais perto da eternidade com 85 anos do que eu. Eu disse, eu vou falar uma frase para o Senhor que os mexicanos repetem muito, que Deus nos agarre confessados. Não perca essa oportunidade que Deus lhe está dando. A eternidade está muito perto. E por mais que o Senhor saia desse hospital, 20 anos, se lhe vai bem, mas não é nada diante da eternidade. Coitado, deixou o Senhor chorando lá, né? Acho que se preocupou tanto que no outro dia foi para a UTI, pecado. E aí no final, né, eu disse... aí ele estava chorando, ele estava muito tocado. Aí eu disse... O senhor me permitiria, porque a filha já tinha falado e já sabe, né? Santo de casa não faz milagre. Então, por mais que a filha tinha dito, ele não tinha aceitado nada. Aí, eu me autoconvidei para ir lá, para dar um chega para lá no velhinho. E aí, eu disse para ele, o senhor me permite trazer um sacerdote?
E ele olhou para mim e disse: vamos esperar mais um pouquinho? Aí eu disse para ele: olha, só mais um pouquinho, porque não sabemos quanto tempo temos. E eu disse: e a unção dos enfermos, ele vai ajudar a sair dessa, ele vai dar forças, né? E depois eu falei para a filha: se ele morre, pois já é ao menos purgatório garantido. Se ele vive, se ele sair do hospital, ele tem a oportunidade depois de fazer a conversão, né? Eu disse: e eu levo a comunhão para sua esposa aos domingos. Eu gostaria muito de me encontrar com o senhor também em casa e poder dar a comunhão para os dois. E aí ficou a história, né? E agora ele estava bem mal na UTI, e como ele estava muito sonolento e assim tal, o padre Maurício, como sempre, o salvador das almas, foi lá, e como ele estava muito sonolento, não deu para confessá-lo, mas ele recebeu a unção dos enfermos, que se no caso ele partir dessa vida, ao menos se perdoa os pecados, né? Quando a pessoa já não está nos seus 5 sentidos. Deus nos dá a graça que a gente precisa, coloca a gente na nossa vida para nos salvar. Somos nós que temos que ser apóstolos e ir. E como é difícil, começando pela nossa casa. Nossa, eu lembro quando, assim que me consagrei, meu Deus, fazer meu pai confessar era um parto. E eu naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Era só carta. E desde São Paulo e desde o México eu lá escrevia, nós tínhamos tempo de carta, eu escrevia 5 folhas para minha família, escrevia, e falava da importância dos sacramentos, e escrevia para o meu pai, escrevia. Hoje, graças a Deus, já... Mas anos... Mas não importa, o importante é que ainda que seja no último suspiro, da nossa parte não pode faltar nada. E olha que não é fácil, porque você recebe gozações, você recebe gente que se afasta um pouco de você. Não importa, você faz o teu papel. Depois é a alma com Deus. Mas nós somos apóstolos. Nós somos enviados por Deus a fazer coisas grandes. E o maior que nós podemos fazer é ajudar uma alma a chegar ao céu. A ressurreição de Jesus é para os primeiros cristãos. Foi para os primeiros cristãos o início de uma nova criação. A vitória de Cristo sobre o pecado e a morte significava a instauração irrevogável e real do reino de Deus. Então, o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus é Cristo mesmo, que veio nos mostrar o que é viver com o Pai. Claro que estamos limitados pelo pecado original, pela mancha do pecado original, estamos limitados pelos efeitos do pecado original na nossa alma, mas nós já temos todas as graças, porque Cristo venceu o pecado e a morte. A vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus foram vividas pelos primeiros cristãos como a chegada definitiva do reino. Por isso, diante de tantos anúncios apocalípticos, não podemos perder a paz. Eu tenho recebido muitos vídeos e tal, e as pessoas me perguntam: isso é verdade? E eu, na maioria das vezes, já não... A única coisa que eu respondo é: coloco mãozinhas assim, rezemos, né? Porque se ainda que isso aconteça, estejamos em pé. Jesus mesmo falou: não tenhais medo, eu venci o mundo. E ele falou: quando ouvirem falar de guerras, quando ouvirem falar de fome, quando ouvirem falar de pestes, não tenham medo, é o começo das dores. Sejam firmes, levantem a cabeça e não tenham medo, para perseverar. É o começo das dores. E quantas vezes, imaginem vocês,
Se na peste que matou tanta gente no século passado, tantos santos que morreram também por causa de peste, tivesse dito, pronto, vai acabar o mundo. Na Covid, quanta gente disse, vai acabar o mundo? E aqui estamos, já passamos, graças a Deus. E só Deus que sabe o dia e a hora. E o meu dia e a minha hora pode ser... Já viram que aquilo foi muito lindo, o padre que estava dando uma palestra na França, um franciscano, estava andando e disse, obrigado, Senhor. Puf, caiu no auditório, lá em cima, no palco, morreu, dizendo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado. Talvez é assim, o meu dia, a minha hora pode ser hoje, pode ser agora. E estamos preparados. É isso que nós precisamos fazer com que o nosso coração se encenda. Como diz São Paulo aos Romanos, a morte não tem mais o domínio sobre ele, sobre Jesus. Portanto, confiemos que Jesus é mais forte que o mal e que a morte e a mentira, e é capaz de responder a nossos desejos de bem, vida e verdade. A nossa espiritualidade, ela é muito sólida. Ela está baseada na experiência de um encontro pessoal e íntimo com a pessoa de Jesus Cristo. Agora, como podemos fazer vida essa nossa espiritualidade? Vocês estão me olhando assim, não sei se é de sono, de interesse, de medo, ou dizendo, e agora, como é que a gente faz tudo isso? Como podemos fazer vida nessa nossa espiritualidade? Primeiro, ser conscientes que estamos chamados a fazer presente o reino de Deus no próprio coração e no coração de cada pessoa. E cada pessoa transformada transforma a sociedade, porque a sociedade somos nós. Só está dividida entre a sociedade pagã e a sociedade que crê. Mas nós estamos no meio da sociedade. E nós ouvimos cada coisa, cada ideia. Eu às vezes fico espantada, assim, de escutar gente católica que diz, esses dias naquela lista que estavam lá para pedir a assinatura dos parlamentares, cobrar um voto, né, para não aborto. Aí tinha uns lá que estavam indefinido. E aí eu ia ver um pouquinho a história, eu disse, como indefinido? Como um cristão pode estar indefinido? Porque eu vi ali que era católico, não sei, né? Como um cristão pode estar indefinido? Né? Faça valer o nosso voto. Nem votei no cara, mas estava lá, né? Fui lá escrevendo lá para eles. E um me respondeu dizendo, como cristão, eu estou indefinido porque como cristão, eu sou contra o aborto. Mas como cristão, eu também sou a favor do aborto quando é por estupro. Pensar, que cristão é esse? Né? Aí eu coloquei lá minha catequese pequenininha e que Deus o agarre confessado, agora sim. Né? Católico, cristão. E dividido. Quando é estupro, pode. Ainda eu coloquei, mas a criança não tem culpa. Uma consagrada dizia, gente, se acontece isso é porque realmente Deus queria, porque quantos dias no mês uma mulher está fértil? E ou a sorte. Mas se essa vida vingou, é porque Deus tem uma missão. Claro, tomara que isso não voltasse mais a acontecer, deve ser a coisa mais terrível. Mas como dizia a Madre Teresa, se vocês não quiserem, deem para mim, eu cuido. Aí ele colocou assim, imagina levar 9 meses no ventre o fruto do pecado de quem sabe quem, né? Mas é uma vida. Então, ser conscientes que estamos chamados, né, a ser realmente católicos, fazer a diferença na sociedade, começando pelo nosso coração. Por isso é tão importante a confissão, né? Vocês têm a graça de ter a confissão mensal aqui. E se precisar, antes também,
ou mais vezes, mas manter o nosso coração blindado contra o inimigo. Blindado. Porque o inimigo sempre vai querer buscar uma fresta para entrar. Buscar revestir-se de Cristo em nosso coração e em nossas obras, para que reine em nossas vidas por meio da progressiva configuração com Ele. Sempre que eu faço essa experiência, né? Eu acho que todos nós fazemos, mas sempre que eu digo seja santo, ou que Deus te abençoe para que seja santo, a pessoa sempre diz, como, não, eu não posso ser santo. Ninguém de nós poderia ser santo, ninguém. Quando a pessoa diz, você é uma santa, eu diz, deixa ela escutar uma confissão para ela ver, deixa ela viver comigo 24 horas, como a Dulce. A Dulce pode dizer, se vocês quiserem saber se eu sou santa, a Dulce pode dizer como é que eu sou, né, Dulce, lá em casa. Nós não podemos, mas o que é que nós buscamos? A progressiva configuração com Cristo. Ser cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eu comungo, mais Cristo vai me transformando. Quanto mais eu confesso, mais Cristo vai me purificando. Quanto mais eu rezo, mais Cristo vai fazendo, me faz saber qual é a vontade do Pai e cumpri-la na minha vida. Isso é incrível. Estamos chamados sim a ser outros Cristos. Os sacerdotes da missa, eles são in persona Christi, é Cristo mesmo que está neles. Mas nós estamos chamados a ser outros Cristos, para que as pessoas que Jesus mesmo falou, que ao ver as suas obras, deem glória a Deus. Às vezes o que acontece é que as pessoas fazem uma coisa boa e gera, como se diz? Quando a gente assim, fica querendo fazer o mesmo que o outro, gera inveja, né? A gente sempre lê, né? Se você quer saber quem é o teu verdadeiro amigo, não é aquele no momento da dor, que também é, mas a dor toca o coração das pessoas. Mas na alegria, quando você está prosperando, quando você realiza teus sonhos, não todo mundo fica alegre. Às vezes dá muita inveja. Então, nós deveríamos alegrar-nos muito quando nós vemos uma pessoa querendo, se esforçando para aparecer com Cristo. Mas às vezes o que a gente pode pensar, sim, só quem não te conhece que te compre. A minha mãe sempre me dizia isso, né? Quem não te conhece que te compre. Olha só, esses dias a Mônica, a gente faz muita brincadeira aí, não sei o que ela estava falando lá, eu disse, pois é, mas pensa bem, porque eu já te conheço de outros carnavais, a gente já se conhece há 28 anos, né? A gente pode ficar, né? Mas olha o que fazia, olha o que... Todos nós estamos chamados a ser progressivamente parecidos com Cristo. Pouco a pouco, e cada pessoa tem o seu tempo. Poderia ficar aqui falando horas de testemunhos de pessoas que levaram 2 dias, 1 semana, 10 anos, 30 anos para se converter. É o tempo de Deus e nós que acompanhamos essas pessoas precisamos de muita paciência. Muita paciência. Acreditando que Deus pode tudo. Depois, acolher o reino implica uma mudança de coração e de mente, abandonando comportamentos e disposições anteriores. E nós, no Reino Christi, temos passado por essa experiência, né? Tem muita coisa que a gente fazia antes e que agora a gente não faz, e que uns gostam, outros criticam, mas não nos percamos no superficial. O essencial. Agora tem muita gente que fala, a consagrada está usando calça. Tá, mas ela está te levando a Deus? Tá, então deixa ela usar calça, porque está permitido. Pronto, mas não era assim.
Esses dias uma senhora me disse, já não fazem consagrados como antigamente? Eu disse, que bom, porque nós vivíamos quadradas, tínhamos que estar assim, o cabelo assim, né? Esses dias alguém me disse, nossa, você de cabelo preso. Eu disse, graças a Deus, né? Podemos prender o cabelo, podemos, graças a Deus. Não passa, e os padres agora usam camisa polo. Quando ele te confessa, muda alguma coisa? Não, então deixa o padre usar camisa polo. Não nos percamos no superficial, não nos percamos nisso. Fiquemos no essencial. Levar a Cristo aos demais, ser fiéis. Só Deus sabe o que cada um de nós luta para ser santo. Deus sabe o que passa no teu coração. E não é fácil. E que os outros ainda te julguem. Eu vou colocar uma plaquinha assim, quem esteja sem pecado que atire a primeira pedra. Chega. Fiquemos com o essencial. Eu esqueci de trazer, mas o livro o Mistério, Viva o Mistério, aquele azulzinho, meio cinza, esqueci de trazer. Leiam, meditem aquele livro, está maravilhoso. Falando do reino. E uma vez que entramos em contato com o mistério de Cristo, não podemos mais ser os mesmos. Peçamos a Deus todos os dias essa conversão de coração. Todos os dias, para ficarmos no essencial. E como dizia o Principito, o essencial é invisível aos olhos. E às vezes o melhor da pessoa está dentro dela, não no exterior. Não julguemos o exterior. E não duvidemos do potencial que o outro tem para sair para frente. E como conclusão, o surgimento da solenidade de Cristo está ligada com o desejo da Igreja de propagar a realeza de Cristo em um tempo, imaginem, lá em 1925, e acontece hoje, em um tempo onde os governos terrestres queriam e querem, de alguma forma, extinguir a fé católica dos seus países. É a mesma coisa, a história é cíclica, né? Sempre acontece o mesmo e Cristo sempre vence ao final. O mistério do reino tem hoje mesmo tem o mesmo poder transformador, a mesma atualidade e beleza que teve há 2000 anos. Está tão perto hoje como no domingo da ressurreição, tão dentro de nós como no primeiro Pentecostes. Que o nosso amor a Jesus Cristo se concretize nessa busca sincera de uma vida santa, de amá-lo não pelo que ele nos dá, mas pelo que ele é, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. E é uma relação de amizade, de companheirismo e de amizade. Contemos sempre com Jesus, ele é a nossa força, ele é a graça que nós precisamos diariamente. Não estejamos, eu não lembro a palavra em português, agobiados, angustiados, querendo solucionar tudo de uma vez. A vida tem seu tempo, tem seu momento, né? Já diz no Eclesiástico, há um momento para tudo, para tudo. Esperemos o momento de Deus para nossas vidas e para a vida dos outros, não com os braços cruzados, mas com os joelhos dobrados e com o coração em Deus. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo, Rei nosso, Virgem prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos nos preparar para receber a bênção do Santíssimo e a Santa Missa.